Mas tem algumas áreas, tá? Algumas áreas que atraem psicopatas. Não tô dizendo que ela é uma psicopata, tá? Então você tem alguns números, que você pega assim, vamos supor, 1%, não lembro exatamente se os números são esses, mas a proporção não vai fugir muito. Então você pega, por exemplo, 1% da sociedade é psicopata. Se você pegar um grupo de CEOs, de grandes empresas, vai ser 4%, não vai ser 1%. Se você for numa penitenciária, pode ser que seja 20%, dependendo do tipo de criminosos que está naquela penitenciária. E o Estado, por ter essa questão, por exemplo, eu que tô indo para essa seara política, né? Eu não vou porque eu quero mandar nos outros. Eu vou porque eu não aguento mais o peso do Estado nas minhas costas. Então, essa questão de você ter poder, eu vou ser delegada. Imagina uma mulher dessa decidindo se você pode ser preso ou não. Primeiro que ela chega, né, uma prepotência. Primeiro, né, vamos E vai ter que chamar ela de doutora ainda. Porque se você não chamar ela de doutora, ela já vai... Já vai preso. Desacata a autoridade. Primeiro, eu adorei a pergunta, né? Porque eu não sei a resposta. Né? Qual que é o animal que não tem peso? Eu vi agora há pouco esse vídeo, me mandaram. Qual é o animal que não tem peso, né? Só se for qualquer... Não existe, só se for qualquer animal que não esteja imerso num campo gravitacional. Aí nenhum vai ter peso. Porque o pessoal confunde peso com massa. Sim. Né? Aí você vê assim, a prepotência, né, da pessoa de não... porque eu faço direito e vou ser delegada. Tá, mas isso com o peso do peixe tem a ver o quê? Se eu te dar respaldo... Qual pra falar sobre isso? Então é uma loucura, né, que envolve as pessoas que eu acho curioso. E é meio... A gente pode começar a chamar isso aí de efeito Janja, né? não era ninguém, de repente, tá achando que vai parar a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? É o efeito Janja que a gente tem agora. Uma prepotência absurda baseada em nada. Então você vê que, por exemplo, na política o cara tem que, muitas vezes, pra ter sucesso, algum nível de psicopatia ali, talvez. Não, acho que pra ter sucesso, mas... Como envolve muitas vezes enganar as pessoas, é igual a história dos golpistas, como o golpista do Tinder. Já viram esse documentário? Já. Né? Do golpista do Tinder. Esse cara, esse bandido, que tinha que estar na cadeia ou outra coisa que eu não vou falar, esse cara, ele tá dando curso. Ele tá vendendo curso. O Lobo de Wall Street mesmo. Chegou aqui no Brasil, um monte de cara de finanças... Tava lá babando o ovo. Se abaixasse as calças do cara do Lobo de Wall Street lá, você via a baba dos influenciadores brasileiros aqui. Já ia os três lá, dar uma chupinhada. Você ia ver a baba deles lá na... Mas eu não sei quem é pior, o cara que faz isso ou o burro que acredita que tem um segredo. Porque não tem um segredo no que esse cara, por exemplo, do golpista do Tinder fez. Tudo que ele fez, qualquer um de nós aqui poderia fazer e se duvidar melhor do que ele. Por que você não faz então, Léo? Porque eu não tenho a baixeza moral pra fazer isso. Não é porque eu não tenho a competência pra fazer. Eu não tenho a baixeza moral. Então por que o cara que ele tem essa baixeza moral, via de regra, ele se destaca? Ele se destaca porque ele tem essa psicopatia. Ele não se importa de enganar os outros, de fazer mal para os outros. Só que o que tá atrapalhando isso um pouco? A internet. Porque a internet é vitrine 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 no ano bissexto. Então o cara não consegue ser essa figura, essa persona, o tempo todo. Então a internet ainda vai ajudar. Eu acho que a internet tende a tornar o mundo, e inclusive a política, melhor. E é por isso que os grandes querem censurar a internet. Sim, porque no passado era só o momento eleitoral lá da televisão, que quem tinha mais espaço aparecia mais, conseguia fazer mais promessas falsas ali pra enganar o povo e era eleito, né? E com maquiagem feita e texto escrito. Mas, e olha que engraçado, né? Você falou de psicopatia. Não tem o Maníaco do Parque? Ele tá pra ser solto já. Ele encontrou uma mulher aí, ele vai casar com a mulher. Isso é e ele recebeu mais de 1000 cartas de mulheres. Mais de 1000 cartas de mulheres querendo lá... passar pimenta nele. Mas então... não tem no TikTok bem famoso ali, várias mulheres, que é mulher de preso, que a mulher vai lá, faz a marmita do preso, faz bolo de chocolate, faz tudo e vai visitar o preso. E um monte de mulher ainda. Tem algumas que conheceram depois do cara já estar preso. Tá preso, Nossa. Não, se dependesse de mim, isso seria criminalizado também. Então, o parceiro... Uma mulher que mandou um carta pra ele tinha que ser presa? Não. A mulher, por exemplo, que ela é casada, ou o homem que é casado também com a bandida, que é mais normal o homem ser bandido, né? Mas a pessoa que é casada sabe e faz uso do produto do roubo, ela tem que ser criminalizada também, tem que ser presa também. Outro dia aí, uma mau caráter postou nas redes sociais, escreveu: olha, o iPhone que o meu irmão traficante deu pra minha mãe.
Essa mãe, ela tá vivendo do crime. Ela é criminosa também, se ela sabe. Se ela sabe... Você tem que, no mínimo, desconfiar. Seu filho é um imbecil, um analfabeto. Aí ele tá lá de PlayStation 5, de carro novo, de onde veio esses recursos? Você tem que, no mínimo, desconfiar. E a mãe que criou, com certeza já vai desconfiar, não tem como. E se criou assim, tem um pouco de responsabilidade. Isso tem que ser criminalizado. Esse tipo de associação a criminoso tem que ser criminalizado também. Porque essa pessoa que casa com o criminoso tá vivendo do crime também. Por mais que ela não vá lá e cometa o crime. Aconteceu agora aí acho que 3 caras foram tentar assaltar um negócio e o cara matou. Graças a Deus, parabéns a esse herói. No que depender de mim, gente, assim vai ganhar medalha, tá? Então esse herói foi lá e matou os bandidos. A família dos bandidos estava apedrejando. Eu cheguei a ver no mercadinho, né? No mercadinho. Então esses caras têm que ser presos também. Esses bandidos têm que ser... E, de preferência, tomar uma surra pra aprender a ser gente. Realmente, né? Que basicamente ele foi lá, tinham 2 bandidos, assaltaram o mercadinho dele, acho que não era a primeira vez ainda. Ele matou os bandidos, aí depois ele filma que tacaram pedras no carro dele, na casa dele, e capaz de fazer coisa até pior depois ainda. Sim, claro. E quando morre o bandido, sempre sai na mídia. Quando morre o bandido. A família que comprou uma casa que eu morava no passado, eles tinham um mercadinho, foi lá a mãe e 2 filhos, um rapaz e uma moça. Eles não tinham pai, porque o pai cuidava do mercadinho, ele foi assaltado e morto. Saiu na mídia? Alguém foi lá ver se ele tá precisando de alguma coisa? É só quando o bandido se ferra. Então o cara que vai lá que apedrejou porque matou o bandido, quer dizer, você sabia que seu familiar era bandido. Você apoiava e você fazia uso do fruto do crime. Ou receptação de mercadoria roubada não é mais crime. Quer dizer, já é criminalizado isso. Só que a gente tem que ser mais duro e essas pessoas têm que começar a apanhar. Sabe, a gente faz... Eu quero que a polícia chegue lá quando é a certeza, pelo amor de Deus. E policial não é burro, tá? Porque às vezes eu mostro alguma coisa de policial lá, metendo cacetete em bandido. Ah, mas e se comete o erro? Gente, o policial vive lá na região, tá? Tem policial que comete erros, tem policial bandido, tem um monte. Mas via de regra, tá? O policial sabe que é o bandido. Ele já prendeu aquele cara 10 vezes. Esse que é o ponto, já prendeu, soltou cara e já voltou. foi tudo 10 vezes até eu. Uma hora você não aguenta mais, chega lá metendo a porrada mesmo. Eu já vi policial falando que tá de plantão, por exemplo, ele pega o bandido. Aí o bandido sai antes de acabar o plantão do cara. É o normal. É o normal. E eu tenho ainda essa teoria do porquê que quando é o trabalhador, o pai de família morre, não aparece em jornal em lugar nenhum, e quando o bandido morre, aparece. Porque o bandido morrer, tomar tiro quando vai assaltar, é incomum. Porque o brasileiro não pode ter arma, o brasileiro não consegue se defender. Agora, o bandido ir lá, entrar na casa do trabalhador e matar, acontece todo dia, acontece toda hora. Não, mas tem uma questão ideológica envolvida. Tanto que você vai ver, sempre que se mata um bandido aqui, olha o derrite, olha, aumentou a violência policial. A mortalidade aumentou em 4%. Pô, tá cheio de bandido aí, tem que aumentar em 400%. Não em 4%. Só que você pega uma polícia extremamente violenta, que é a polícia, por exemplo, da Bahia, não sai na mídia. Porque o governador de lá é do PT. Então você tem uma questão ideológica envolvida. Então, não é só... A gente tem um grupo de bandidos que não é só a política. Você tem um grupo de bandidos na mídia. Você tem um grupo de bandidos entre cartunistas. Você tem cartunista aí que é muito pior que traficante. Que é bandido da pior espécie. Que o cara trabalha pro mal, pro crime. Pra ele ter o dele, ele tá ganhando o dinheirinho dele. Se todo mundo tá sendo assassinado, violentado sexualmente, sequestrado, dane-se. Ele tá ganhando o dele, esse é um psicopata. E dizem que essas facções criminosas, durante anos e anos aí, em todas as áreas possíveis, colocaram criminosos pra trabalhar lá dentro, né? Então, muitas vezes eles já estão lá, em todas as áreas pra conseguir trazer essa... Paga faculdade, paga curso profissionalizante, bota paga pra tudo. passar no concurso. O crime tem vereador, tem deputado, tem delegado. Você acha que não? E olha que engraçado, né? Tem um amigo meu que o pai dele tem lotação, tudo. E nessas associações, né? Não vou falar qual, falaram assim, ó, a gente tá arrecadando um dinheiro extra que é pra construir aqui, colocar um ônibus e tal, pra vocês que são os caras que tem a lotação, né? Aí construíram tudo, colocaram o nome dos advogados. De quem? Quem é que vai mexer com um cara desse? Sim. Né? Então já era, o cara perdeu o dinheiro dele ali. O cara que faz parte da associação, né, ela tá envolvido em tudo. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.